Pronto, eu estou gravando aqui também, então qualquer coisa eu hospedo o vídeo para vocês e fica a complementação, tá bom? Então o que eu estava dizendo para vocês é que em 90% dos alunos que tiraram nota, 93 eu acho, por cento dos alunos que tiraram nota baixa em todas as turmas, tá bom? Tem essa característica, foram pessoas que fizeram a prova muito rapidamente. Teve gente que fez a prova demorado, fez a prova em 1 hora e ficou com nota baixa? Tem, mas isso é exceção, tá bom? Teve gente que fez a prova super rápido e ficou com a nota boa? Tem, aqui tem duas pessoas, uma fez em 8 minutos e tirou 10, a outra fez em 13 minutos e 30 segundos e tirou 10. Mas são exceções, a regra é quem fez muito rapidamente ficou com a nota baixa, tá bom? Então, por favor, atentem para isso, tá ok? Prestem atenção nisso, não só na minha prova, mas em todas as provas de todos os professores. Então, fica essa sugestão para vocês, tá bom? E ahn, com relação a- com relação ainda a essa coisa da demora, o tempo que você passa fazendo a prova, essa coisa toda, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito interessante. A faculdade, o tempo que a gente passa dentro da universidade, é um tempo que a gente está construindo conhecimento, né? Disso não resta dúvida. A gente está aprendendo coisas novas, a gente está aprendendo uma profissão, é para isso que ela existe. Mas não é só isso que a gente faz, tá bom? Não é a única finalidade dela. Ou não é a única coisa que nós temos a possibilidade de construir. Durante a graduação, nós também temos a possibilidade e nós acabamos fazendo isso, né? De construir a nossa imagem profissional, tá bom? E de construir o nosso network, a nossa rede profissional. Invariavelmente, durante a graduação, isso vai acontecer. Durante o teu período na faculdade, isso vai acontecer, tá certo? E por que eu estou falando nisso? Né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, veja, eu não estou brigando com ninguém, tá certo? Não estou criticando ninguém, não é nada disso. É só um conselho, e aqui não é nem um conselho do professor Pablo, é um conselho do Pablo, amigo de vocês, que se preocupa com vocês, tá bom? Eu quero que você imagine a seguinte situação. Suponha, tá bom? Suponha que você é o professor ou você é a professora e eu estou fazendo sua prova. E aí você preparou a prova presencial mesmo, prova de 10 questões e tal, você entregou as provas. Eu recebi a prova e em, sei lá, 2 minutos eu terminei. Coloquei meu nome, respondi tudo lá, te entrego a prova, te devolvo a prova. Veja, isso já vai chamar a tua atenção, né? Sei lá, 30 segundos, né? Fiz tua prova. Isso já vai chamar a tua atenção. Poxa, quem é esse aluno que fez minha prova tão rapidamente? Quem é esse aluno que conseguiu fazer minha prova com, enfim, tanta velocidade? E aí, quando você estiver corrigindo a prova, se eu tiro uma nota muito boa, se eu tiro um 10, se eu fecho a prova, eu vou causar uma ótima impressão. Você vai ficar impressionado. Você vai pensar, poxa, esse aluno aqui, ele fez a minha prova, sei lá, em 1 minuto e tirou um 10. Esse aluno é um superdotado, é um gênio, né? Então isso vai causar uma boa impressão. Mas se por outro lado eu tirar uma nota baixa, eu ficar abaixo da média, aí certamente a impressão que você vai ter não é uma impressão muito boa. Você talvez ache que, enfim, eu não estou interessado o suficiente, que eu não estou levando tão a sério. Talvez a impressão que você tenha seja essa, tá certo? Então, pessoal, é, fica a reflexão para vocês, tá bom? Querendo ou não, durante a graduação, nós estamos construindo nossa imagem profissional. E por que eu falo isso para vocês? Assim, eu tenho amigos que são grandes advogados, eu tenho uma amiga que é uma das melhores criminalistas de Recife, e todos os sócios do escritório dela são ex-alunos dela. Eu tenho um amigo que também é um grande advogado lá em Recife, mais na área do direito privado, direito civil, comercial e tal, empresarial. E os sócios do escritório dele são ex-alunos dele. Começaram como estagiário, foram ficando e se tornaram sócios, tá bom? Então, isso acontece, tá certo? Pode ter certeza que isso acontece e isso acontece muito, isso acontece com frequência.
Eu mesmo comecei a advogar no escritório do professor Jorge Emícles. Se ele não estiver sendo professor de vocês, ele vai ser. É uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu considero o Emícles um gênio. Aprendi e aprendo muito com ele até hoje. E o que aconteceu foi o seguinte: ele foi meu professor na graduação. Eu adorava a aula dele, né? Nem piscava, nem respirava na aula dele. Aula interessantíssima. Direito Romano, oitavo período. Tinha gente que achava, sei lá, não gostava. Eu adorava, achava a aula dele fantástica. E aí fiz a seleção para o estágio no escritório dele, passei e depois me tornei sócio do escritório. Depois eu fui para o Pernambuco, passei uma década lá e tal. E, enfim, mas fui aproveitado comecei como estagiário e depois me tornei sócio. E essas coisas acontecem. Durante a graduação, a gente vai construindo o nosso network, sabe? A gente vai construindo essa rede de relações que abrem muitas portas para a gente e fazem a gente ganhar dinheiro. Tem um caso bem interessante que é de um ex-aluno meu, né, que há 25 dias atrás, mais ou menos, uns 20 dias atrás, um mês atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um ex-aluno muito interessante, me oferecendo dinheiro, né? Me contando que o processo tinha dado certo e perguntando, e aí, quanto é que tu vai querer e tal. E o que é que foi a situação? O que é que foi o caso? Teve uma pessoa que me procurou há um bom tempo atrás, há uns anos atrás. Essa pessoa tinha um problema, queria resolver esse problema, precisava de um advogado. E a causa era boa, era muito interessante, o valor era bom, só que, para mim, na ocasião, não era possível, não era viável. Por que, que não era viável? Porque era em outra localidade, então eu ia ter que estar viajando. Talvez eu não fizesse um trabalho tão bem feito porque era distante. E, ao mesmo tempo, eu ia deixar de dar conta dos meus compromissos aqui. Né? Eu tinha tese e doutorado para fazer, ainda pagava disciplina no doutorado, essa coisa toda, e dava aula, então tinha muita coisa para fazer, e aí acabei recusando a causa, mas indiquei essa pessoa que é da minha confiança, eu sei que é um excelente profissional e é um ex-aluno meu. E aí esse meu ex-aluno pegou essa causa e ganhou recentemente aí, veio dizer que ganhou aí 50 e poucos mil reais e veio brincar, né, perguntando quanto era que eu queria e tal, eu parabenizei e tudo. Não sei se ele estava falando sério ou não, mas enfim, é lógico que ele não tem que me pagar nada, o trabalho todo quem fez foi ele, e fez um excelente trabalho. Mas eu também não perdi tudo, né? Eu já deixei claro que da próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai tomar uma grande e é por conta dele, é ele que vai pagar. Então, enfim, e por que é que eu o recomendei, né? Talvez você esteja pensando, poxa, Pablo recusou 50 mil, Pablo é rico. Não, pessoal, nenhum professor de vocês é rico, tá certo? Tem um ou outro que está numa situação melhorzinha, que quando chega no final do mês, ele tem menos boletos vencidos para pagar. Mas rico, rico ninguém, tá bom? O que aconteceu é que não era viável para mim naquele momento, não ia dar certo, e eu recomendei uma pessoa da minha confiança e deu certo para essa pessoa. E por que, que eu recomendei essa pessoa, esse ex-aluno? Porque eu lembrava dele como um bom aluno e eu sei que ele atua nessa área. Então, eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho, tá bom? Então, foi isso que aconteceu e ele ganhou o processo e eu fico muito feliz por ele, né? Por que, que eu estou dizendo isso, né? Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque isso não é uma exclusividade minha, não. Outros professores passam causas, passam processos para outros ex-alunos e a gente lembra, claro, dos bons alunos, até porque é o nome da gente que está em jogo também, né? Vocês vão passar causas de uns para os outros. Então, se você for atuar na área criminal e chegar a um cliente da área civil, você vai encaminhar para um colega seu, para um amigo seu. E você vai encaminhar para um amigo que você sabe que dá conta do recado. Porque, enfim, se você encaminha para uma pessoa que faz um trabalho mal feito, o cliente vai ficar com raiva dele, vai falar mal dele, vai falar mal de você, foi você que indicou. Então é assim que a coisa funciona, sabe? Durante a graduação, a gente constrói, a gente começa a construir a nossa imagem profissional também. E por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu me preocupo com vocês, tá? E eu demorei a entender isso, eu não tive quem me explicasse isso e eu não quero que vocês cometam os erros que eu cometi, tá bom? Então é isso. Não vejam isso como eu brigando com vocês, como eu criticando vocês, não. Isso é só um conselho do amigo Pablo, tá certo?
Isso não é nem do professor Pablo, é do amigo Pablo que se preocupa com vocês. E às vezes, pessoal, é só mostrar o que a gente faz. Eu sei que vocês viram noite estudando aí, fazem garrafas e garrafas de café, tomam às vezes um energético, vira à noite estudando e vai fazer a prova no outro dia. Eu sei que vocês fazem isso. Mas se eu não sei que você fez isso, né? Imagina o seguinte, a pessoa chega para fazer a prova de manhã e a pessoa tá, sei lá, com o cabelo assanhado, o olho vermelho e tal. Sei lá, a pessoa pode pensar que virou a noite estudando ou virou a noite, sei lá, bebendo, tá? De ressaca, né? Ninguém sabe. Então, assim, às vezes também é divulgar o que a gente faz. Isso significa que você precisa sempre tirar notas altas, sempre tirar 10? Não. Às vezes você causa uma boa impressão justamente quando a sua nota não é boa. Tem um professor, que eu acho até que ele está sendo professor de vocês nesse semestre, que uma vez eu ouvi chegar na sala dos professores com um sorriso de orelha a orelha, elogiando um aluno. Dizendo, ah, rapaz, mas fulano, aquele menino da turma tal, é um excelente aluno, viu? Você imagine que ele tirou uma nota baixa na minha prova e ele veio falar comigo depois da devolutiva. E ele veio pedir desculpas. Ele disse, olha, professor, eu estudei muito, infelizmente não deu certo, mas eu prometo ao senhor que eu vou estudar mais, vou me esforçar e vou fazer o máximo que eu puder para recuperar isso aqui. Ele veio elogiando o aluno tinha tirado uma nota baixa, mas ele veio elogiando o compromisso do aluno. E aí, enfim, recomendou leitura para ele, essa coisa toda, né? E às vezes é isso, sabe? Às vezes, mesmo quando a gente tem um resultado negativo, a gente consegue causar uma boa impressão e a gente consegue principalmente tirar uma boa experiência disso. Então, assim, esse é só um toque de amigo para vocês, porque eu me preocupo com vocês, eu quero que vocês todos sejam muito bem-sucedidos, tá bom? E não vejam isso como se eu estivesse brigando com vocês, vejam isso como o conselho de um amigo, tá certo? Que já tem um pouco mais de experiência nessa área, já está aí há mais de uma década quebrando cabeça com o direito, e o que eu puder fazer para que você acerte onde eu acertei, eu vou fazer. E o que eu puder fazer também para que você não cometa os erros que eu cometi, eu também vou fazer, tá bom? E para encerrar assim a minha fala, duas informações. Quem ficou abaixo da média vai ter trabalho para recuperar a nota? Vai, semana que vem. Vou disponibilizar na segunda, vai ficar disponível até a sexta, tá bom? Você tem até a sexta para fazer. E a segunda, né, a última coisa, na verdade, de tudo que eu tenho para falar é o seguinte. Pessoal, se você está com a nota alta, se você está com 10, eu sei como você se sente, tá bom? Eu já tirei 10 na minha vida e fiquei muito feliz. Quando eu lembro, até hoje dá uma sensação boa. Mas se você tirou uma nota baixa, se você está abaixo da média, está chateado, está triste, eu sei que é ruim, eu também sei como você se sente. Eu também já passei por isso, tá certo? Eu sei como a sensação é ruim e o que eu tenho para dizer para você é, se eu conseguir, se eu dei a volta por cima, você também vai dar. Só compartilhando aqui, o que é que aconteceu? Teve uma época durante o meio da minha graduação que eu estava bem desmotivado, estava com os problemas pessoais, a universidade estava em greve. Eu cheguei a pensar em abandonar o curso, não era nem trancar. Pensei em trancar, depois pensei em abandonar, pensei em fazer vestibular para outra coisa, pensei numa série de coisas. Felizmente, naquela época, eu tive bons amigos que me orientaram e me colocaram no caminho certo e disseram, pô, termina isso, tu já está na metade, nem tu faça outra coisa depois e tal. Enfim, mas o ponto que eu quero chegar é tirar zero, eu já tirei, ficar de final, eu já fiquei, reprovar, eu já reprovei. Tudo de bom e de ruim que você possa passar na graduação, pode ter certeza que eu já passei. E quando eu digo que se deu certo para mim, vai dar certo para você, é por uma razão muito simples. Eu não tenho nada de extraordinário. Eu sou uma pessoa absolutamente comum, sabe? Eu não sou especial, não sou um gênio. Não, eu sou uma pessoa normal. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Se deu certo para mim, vai dar certo para você, tá bom? Ah, até porque algumas facilidades você tem a mais do que eu. Quando eu cheguei aqui, a internet era só mato. Você passava uma semana com os casar da vida ligado para baixar um MP3, né? Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem tudo. Então, assim, pode ter certeza, se deu certo para mim, sou uma pessoa absolutamente normal, vai dar certo para você também, tá ok? Então vou encerrar por aqui. Essa é a minha fala. Se alguém tiver alguma questão que queira discutir, alguma coisa assim, a gente segue discutindo, a gente segue debatendo, tá bom? Eu gravei essa parte final, já vou hospedar no YouTube, já vou colocar o link para vocês e é isso. Seguimos conversando.